Boa noite, igreja. Eu estou diante do exército do Senhor Jesus Cristo, amém? Queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós leremos do versículo 1 ao 13. Evangelho de Lucas, capítulo 4, do verso 1 ao 13. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Muito bem, eu chamei a igreja de exército de Cristo, e não foi à toa. Não sei se alguém aqui já leu, mas existe um livreto com 13 capítulos, chamado A Arte da Guerra, de Sun Tzu, um general chinês que escreveu esse livro por volta de 600 antes de Cristo. Um livro antigo. E o general chinês Sun Tzu deu várias dicas e conselhos a respeito da arte de guerrear. E um dos conselhos que esse homem deu, eu aproveitei para trazer aqui para vocês, porque nem todo livro presta, nem todo livro é bom. Tem muita coisa que Sun Tzu diz que nós não precisamos guardar, nem sequer lembrar, mas algumas coisas nós podemos considerar. De tudo que lemos, alguma coisa boa tiramos. E eu encontrei no capítulo 13 desse livro a seguinte frase: se você conhece o inimigo e a si mesmo, não tema o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não ao inimigo, para cada vitória sofrerá uma derrota. Se não conhece nem o inimigo, nem a si, perderá todas as lutas. Eu vou ler novamente. Se você conhece o inimigo e a si mesmo, não tema o resultado de 100 batalhas. Possivelmente você as vencerá. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá uma derrota. Se você não conhece a si mesmo, nem o inimigo, perderá todas as lutas. E quando eu olho para o texto que nós lemos,
eu vejo Jesus sendo levado para um campo de batalha. O texto diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo, mas ele foi conduzido pelo mesmo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo, que é seu inimigo número 1. Jesus vai para um campo de batalha um pouco diferente. E o interessante é que a cena do Jardim do Éden agora se repete, porém em um cenário diferente. O primeiro Adão foi tentado no paraíso e não resistiu à tentação. O segundo Adão foi tentado no deserto e permaneceu fiel. Se o primeiro Adão caiu no jardim, o segundo Adão venceu no deserto. Jesus Cristo, glória a Deus. Jesus foi levado para um campo de batalha, mas nós também somos levados dia a dia para um campo de batalha. E eu converso com você nessa noite, não como apenas um homem e uma mulher, ou como uma multidão de cristãos. Eu converso com vocês considerando que todos nós somos soldados de Cristo, pertencemos ao exército do Senhor Jesus e fomos convocados para uma batalha. Não foi nem a minha nem a sua escolha. Nós simplesmente fomos convocados e agora estamos participando. Queira você ou não, você faz parte de uma guerra. Bom, nós fomos convocados para vivermos em um campo de batalha, onde existem inimigos espirituais que tentarão guerrear conosco para nos tirar do propósito e nos fazer perecer. Como bons soldados de Cristo, precisamos nos prepararmos para lutarmos com as armas certas, a fim de nos protegermos do inimigo. Se você participa de uma batalha, considere que você precisa se preparar para ela. Sabemos que a tentação é uma arma do inimigo e também é um ataque inevitável. Você não pode escolher, você será tentado. A tentação é inevitável. E o que é tentação? Tentação é um impulso para a prática de algo não recomendável. Deus a ninguém tenta, que fique bem claro isso. Mas o inimigo de nossas vidas usará de todos os meios possíveis para nos tentar, para nos distanciar do propósito pelo qual nós fomos criados. Se o inimigo fez isso com Jesus, não será diferente conosco. Por isso, será necessário que tanto você como eu conheçamos um pouco sobre a batalha que todos nós enfrentamos. Seguindo o conselho de Sun Tzu, nós precisamos considerar pelo menos 3 coisas. Se nós estamos em uma batalha, nós precisamos conhecer quem é o nosso inimigo, quais são as suas estratégias e quais são as nossas armas de defesa. Ainda tem um elemento surpresa que logo eu vou falar. Mas pense nesses 3. Quem é o inimigo, quais são as suas estratégias e quais são as nossas armas de defesa. Primeira pergunta para a primeira resposta. Quem é o inimigo? Está claro no texto. É o diabo. E interessante que algumas pessoas não acreditam no diabo. Tem gente que acredita que o diabo é uma lenda, um mito, uma energia negativa. Mas eu quero te dizer que a Bíblia nos ensina que o inimigo, o diabo,
é maligno, é real, é um ser perigoso, ladrão, é um derrotado, porém, ainda tem uma certa liberdade para atrapalhar eu e você na caminhada com Cristo. Me ouça, soldado, soldada, preste atenção, existe um inimigo real, e ele está disposto a destruir a sua vida, destruir a sua família, seu casamento, seus relacionamentos, seu trabalho. O diabo não está de brincadeira. Nós às vezes brincamos com coisas sérias, brincamos até com a vida cristã, mas o diabo não está de brincadeira, e o diabo não perde tempo. Ele está o tempo todo arquitetando maldades e meios de desviar tanto eu como você do propósito pelo qual nós somos chamados. Nós vivemos em um campo de batalha e precisamos considerar quem é o nosso inimigo. Ele é perigoso, ele é ladrão, ele é maligno. A Bíblia diz que ele quis ser igual a Deus e por isso caiu. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Nele só há mentira. Considerando então que temos um inimigo real, vamos pensar agora nas estratégias do inimigo. Pode passar, Duda. Eu não vou descrever todas as estratégias aqui, eu só coloquei alguns slides para vocês acompanharem o raciocínio. Mas quando eu olho para o texto, eu posso entender uma coisa que é importantíssima para mim e para você. A tentação vem nas horas mais esplêndidas da vida. Nós lemos Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Mas no capítulo 3, nós encontramos a cena do batismo de Jesus. Jesus entra no Jordão e uma voz do céu, é o próprio Deus falando com ele. E Deus lhe diz: tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus acabou de ter uma experiência maravilhosa. Ele ouviu a voz do próprio Pai. E os que estavam presentes com ele na cena do batismo também ouviram essa voz. Que maravilhoso, que espetacular. Mas logo depois que terminou o batismo, Jesus foi levado para o deserto. Não para ser tentado por Deus, mas para ser tentado pelo diabo. Ou seja, você nunca é tão vulnerável como quando depois de uma grande vitória. É o momento que relaxamos. Para ficar mais claro, depois de um dia abençoado de trabalho, depois de um culto maravilhoso, depois de uma experiência tremenda com Deus, o inimigo vem. Quando você acha que está tudo bem, a família está feliz, o jantar foi maravilhoso, está tudo bem, então o diabo se aproveita. Porque quando estamos felizes demais, às vezes relaxamos demais. Então, o inimigo se aproxima nessas horas que somos bem-sucedidos. O fato de estarmos cheios do Espírito Santo e de sermos filhos amados de Deus não afasta o diabo de nós. Engano seu, se você pensa que o diabo se afasta de você porque você é um homem ou uma mulher de oração. Engano seu se você acha que porque você jejua, ou porque você vem à igreja, ou dá o dízimo, ou porque você é fiel no trabalho, o diabo vai se afastar de você. Engano seu se você acredita que quem canta, os males espanta. O diabo não está de brincadeira. Ele não se intimida com a sua oração. Ele não se intimida com a sua vida cristã. Ele é irônico.
e ele é inteligente. Renato, inteligente, sabe das coisas, não se surpreende fácil. O diabo não está de brincadeira conosco, já disse isso, ele não para de buscar meios para nos derrubar. E se você entende o que a palavra está nos ensinando, pense nisso. Jesus acabara de ter uma experiência maravilhosa, e o diabo não se intimidou. O diabo foi para cima. E as tentações que Jesus enfrentou representam os tipos de tentação que todo ser humano enfrenta. Eu queria falar das 3 tentações, como as estratégias que o diabo usou. Se eu estou falando de estratégias, eu quero expor o texto para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer quando eu digo que o diabo tem as suas estratégias. E ele as usou para tentar desviar Jesus da cruz. Primeira tentação, versículo 3, acompanhe comigo. Leia na sua Bíblia esse versículo. Diz assim: disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus tinha acabado de ouvir que ele era o filho amado do Senhor. E agora o diabo vem com essa: se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Por que ele está colocando esse se? Ele está querendo lançar dúvida no coração de Jesus. O diabo fez isso no jardim do Éden. Se você depois pesquisar em Gênesis 2, do versículo 16 ao 17, Gênesis 3, versículo 4, você verá que Deus deu uma ordem para Adão e Eva: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, dessa não coma, porque se vocês comerem, certamente morrerão. Em Gênesis 3, a serpente, que é o próprio diabo, se aproxima do casal e diz: certamente vocês não vão morrer. Ei, atenção, para de acreditar em tudo, não é assim também não. O diabo fez isso com Adão e Eva, o diabo tentou fazer isso com Jesus, e o diabo está tentando fazer isso com você. Ele tenta lançar dúvida no nosso coração. É uma estratégia perigosa, porque é uma estratégia eficiente. Você viu aquelas pessoas que têm toque, tem que fechar a porta? Fecha a porta e confere antes de dormir. Fecha todas as portas, sobe ou entra no quarto, mas ele tem que voltar para conferir se está tudo fechado. Faça o seguinte quanto pessoa desse tipo: você fechou a porta? Que maldade. A pessoa fica: ai meu Deus, será que eu fechei? Será que não? Ela fica em dúvida, fica inquieta, sofre.
E o diabo às vezes deixa a gente inquieto. O diabo às vezes faz a mesma coisa com a gente. Será? Aí a gente fica, será mesmo? Será? Ai, não sei, hein? Eu não sei. Já não sei mais. Em outras palavras, o diabo estava dizendo para Jesus: se tu és o Filho de Deus, por que que você está com fome, sozinho, nesse deserto aí, quente, e com as feras? Que a Bíblia fala que Jesus tinha companhia de feras, predadores selvagens. O diabo está questionando: se você é tão amado por Deus mesmo, por que que você está nessa dificuldade? Por que que você está no deserto? Por que que você foi levado por Deus, pelo Espírito Santo, para o deserto? Por que que você está com fome? Prover pão para si. Aqui eu abro um parênteses. Tem algo muito importante para a gente considerar. A gente precisa conhecer o inimigo, saber das estratégias do inimigo, mas a gente precisa conhecer a si mesmo. Se você não conhecer a si mesmo, você pode pegar qualquer direção. Se você não sabe de onde veio, por que está e para onde vai, você vive num cenário muito perigoso. Jesus sabia da sua própria identidade. Ele ouviu o Pai falar com ele que ele era o Filho amado. Ele sabia disso. Você sabe qual é a identidade que você tem? Você sabe quem você é? Você não é um qualquer um. Você não é um acidente, um zero à esquerda, um ninguém. Você é o Filho amado de Deus em Cristo Jesus, amém? Deus ama você. Você não precisa viver como alguém que não tem esperança, porque o Deus eterno já disse que ama você. Você não precisa viver como se fosse alguém sozinho no mundo, porque você não é. O Deus conosco está comigo, está com você, esteve com Jesus. O Deus que nos ama, nos dá uma identidade. Nós somos filhos amados. E se somos filhos amados, podemos confiar no cuidado de um pai. Se Ele é o nosso Pai que nos ama tanto, Ele sabe do que a gente precisa. Ele pode prover tudo que é necessário, tudo que é fundamental. Nele você encontra tudo que você precisa. Você não precisa prover pão para você mesmo. Eu sei que você não tem o poder de transformar essa caixa em uma outra coisa. Jesus tinha o poder de transformar a pedra em pão. Mas o pecado que está em questão aqui é o pecado da independência. É o pecado de agir antes de Deus. Jesus sabia que em um momento certo o jejum ia terminar. Jesus sabia que haveria um momento certo de Deus dar o pão. Mas Deus queria que Jesus ficasse em jejum e oração por 40 dias. E enquanto isso não terminasse, Ele não deveria transformar nenhuma pedra em pão. Ele não deveria comer nada. Ele deveria depender de Deus. Mesmo sem pão, mesmo sem comida, Jesus acreditava que Deus ia sustentá-lo, que Deus ia guardá-lo, que Deus ia cuidar dele. E a tentação sempre parte de um desejo nosso. E o diabo sabe que o nosso coração, às vezes, é insaciável. Insaciável. Não consegue ficar sem alguns prazeres da carne. Não consegue esperar.
não consegue descansar. Então a gente corre atrás que nem gente desesperada, gente que não tem identidade, vive ansioso como o ímpio às vezes vive. E o Senhor Jesus já tentou nos ensinar certa feita, dizendo que os ímpios são ansiosos, mas nós não. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas, amém? Só que às vezes a gente vive como se tudo dependesse da gente. Tem meninas desesperadas à procura de um companheiro, e meninos também, desesperados à procura de um companheiro, e parece que nunca vai chegar. Então o diabo vem e lança dúvida. Por que você está nessa situação? Hein? Por quê? Se tu é o filho amado de Deus, por que você anda assim? Sozinho? Por que você está com fome? Hein? Adolescente, jovem, prover pão para si, vai atrás de alguém, vai na balada, faz alguma coisa, se vira. Deus não vai trazer assim de mão beijada, não. E a gente acredita que depende da gente, que se a gente não correr atrás, não vai vir. A primeira tentação é a tentação de prover pão, é a tentação da independência, é a tentação de agir antes de Deus. Quando estamos passando por desertos na vida, nos falta recursos e nos dá uma sensação de solidão e impotência. Enquanto o povo de Israel passou pelos desertos, eles tiveram que confiar na provisão diária que Deus dava através do maná. Eles não podiam armazenar para outro dia, vocês lembram disso? O povo de Israel caminhava num deserto também, e Deus providenciava o maná diário. Se eles armazenassem maná para o outro dia, estragava, porque Deus queria que eles confiassem na provisão diária. Deus não depende de mim, não depende de você, nunca dependeu do seu povo para prover algo para nós. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele trará o maná diário para mim e para você. Vamos aquietar o nosso coração. Segunda tentação e segunda estratégia do diabo. Versículos 6 e 7. Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. O diabo está mostrando os reinos do mundo, toda a glória deles, e diz: tudo é meu. Você quer para você, Jesus? Só dá uma prostradinha aqui, ó, coisinha rápida, só agachadinha, levanta, está resolvido. Só que o diabo é mentiroso, porque João 8,44 diz: o diabo foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o diabo mentiu. Os reinos do mundo e toda a glória deles não pertence ao diabo, ainda pertence a Deus. Deus não perdeu o controle da história. Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todos. E 1 Coríntios, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27, diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Opa, pera lá, é Deus quem dá. Não é o diabo que dá nada. O diabo promete aquilo que ele não tem. E quando ele diz para Jesus se prostrar, ele sabe o que está fazendo, ele quer destruir a compreensão de verdade que Jesus tinha.
Mais que isso, o diabo, ele quer afetar as crenças do nosso coração. Ele quer que a gente acredite nas mentiras dele e abandone as verdades da palavra do Senhor. De acordo com a Bíblia, o coração não é apenas as bases das emoções, mas também a fonte de nossos compromissos, esperanças e confianças fundamentais. É do coração que flui o nosso modo de pensar, nossos sentimentos e ações. Guarde isso. Aquilo que o coração confia, a mente justifica, as emoções desejam e a vontade implementa, realiza. Tome cuidado, porque todo pensamento gera um sentimento que gera um comportamento, e a mãe do pensamento é a informação. Se o diabo conseguir instalar uma mentira dentro do seu coração, ele vai conseguir fazer você agir de acordo com aquela mentira. Tome cuidado. A segunda tentação foi a tentação de alcançar glória e honra para si, sem a dependência de Deus. Quando o diabo pede para Jesus se prostrar em adoração, ele queria que Jesus negasse o senhorio de Deus em sua vida. Se Jesus cedesse a essa tentação, ele teria evitado a cruz, porque o grande propósito do diabo foi desviar Jesus da cruz. E se Jesus se prostra diante do diabo, ele não poderia mais subir na cruz e não poderia mais salvar eu e você. Eu digo que o diabo não está de brincadeira, não é à toa não. O diabo investe em coisa muito séria, em coisa decisiva. Se não tomarmos cuidado, poderemos ceder à tentação de negarmos a Deus para obtermos sucesso e glória. Escute, se não tomarmos cuidado, podemos adorar outros deuses, podemos nos render aos ídolos do mundo. O dinheiro pode se tornar um ídolo, reputação, reconhecimento, bens materiais, tudo isso pode se tornar um ídolo no nosso coração. E o diabo quer nos confundir, quer roubar a nossa atenção para esses ídolos. Algumas pessoas, para terem dinheiro, reputação, reconhecimento, glória, sucesso, bens materiais, fazem qualquer coisa para conseguirem. Só negam impostos, prejudicam os outros e colocam a comunhão com Deus em segundo plano. Que o que mais importa para certas pessoas é ter dinheiro. O ídolo dele é o dinheiro. Para algumas pessoas, o ídolo é o sucesso. É ter. Nós vivemos em uma cultura profundamente materialista, que ensina o tempo todo que o importante é você ter, não ser. Quanto mais você tem, mais importante você é. E aquilo que rouba a atenção de Deus da nossa vida, se torna um ídolo para nós, porque ganha prioridade. O pecado, costumo dizer isso, o pecado promete liberdade, mas paga com escravidão. Promete prazer e paga com desgosto. Tome cuidado com os ídolos, eles jamais satisfarão o seu coração. Eles jamais vão fazer o mesmo que Deus pode fazer por você. Não coloque nada na frente de Deus. Não se prostre, não se renda a nada. Se renda a Deus. Coloque Deus como prioridade máxima. E quando a glória, o sucesso e os prazeres do mundo quiserem roubar a sua atenção, você poderá dizer como Jesus: só a Deus eu adorarei. Só a Deus eu vou render graças, eu vou dedicar minha atenção, meu coração. Terceira tentação como estratégia do inimigo. Versículos 9 a 11 diz assim: então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: os seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem,
E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Agora o diabo eleva a estratégia. Jesus estava usando a Bíblia. O diabo fazia a tentativa e Jesus respondia: está escrito. Agora o diabo prestou atenção e mudou de estratégia. Ele usa a Bíblia também. E agora ele usa a Bíblia também. Ele leva Jesus ao lugar mais alto do templo em Jerusalém. E diz: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Eu conheço a Bíblia também. O diabo conhece a Bíblia, mas ele é mentiroso. E ele é um péssimo exegeta. Porque ele cita o Salmo 91, versículo 11 e 12. Realmente está escrito que Jesus, que Deus, Ele envia anjos para nos guardar. Mas Deus não diz que nos guardará em todos os nossos caminhos. Deus diz que nos guardará em todos os caminhos que Ele nos coloca. Confunde não. Tem gente que acha que Deus vai guardar em qualquer lugar. Independente de onde eu for, Deus está comigo. Eu vou me arriscar. Deus estará comigo. A oração da minha mãe é forte. A oração do meu pastor é forte. Não tem importância. Deus tem o compromisso de nos guardar quando estamos na vontade dEle. Sabe qual que é o pecado que está por trás da terceira tentação? Pecar confiados na graça. Ou pior, usar a Bíblia para pecar. Tem gente capaz de usar a Bíblia para pecar. Vocês acreditam? Tem gente que diz assim: a Bíblia não diz que beber é pecado, então não é pecado. Aí bebe em qualquer lugar. Em qualquer lugar eu bebo, porque a Bíblia não diz. A Bíblia não fala também que cigarro é pecado. Não é? A Bíblia não diz tanta coisa. Mas a Bíblia fala sobre escândalo. Se escandaliza o seu irmão, que pode ser mais fraco que você na fé, não faça. Então não use a Bíblia para pecar. Não use a Bíblia como pretexto para realizar os seus desejos. Se alguém aqui me encontrasse na rua, fumando cigarro ou tomando a cerveja, ia ficar em paz com isso? Não, o pastor bebendo, com cigarro na boca, vê se tem juízo. Chegou agora, está sentando na janelinha dando tchauzinho. Mas por quê? Que eu não posso e alguns podem. Alguns cristãos podem. Por que é diferente? Nós somos iguais. E quando escandaliza, não devemos fazer. Nós vivemos em uma cultura que, felizmente, ou para alguns, infelizmente, acreditam que crente que bebe, peca. Se você tomar cerveja na Alemanha, ninguém vai arrumar problema nenhum com você. Porque o alemão toma cerveja quente, gelada, no café da manhã, no almoço, no jantar. Cerveja para o alemão é que nem cafezinho para nós. Não escandaliza ninguém. Pode até fazer mal, mas não escandaliza. Se escandaliza, não faça. Preserve a igreja do Senhor Jesus. Preserve a reputação em Cristo. Não envergonhe o nome de Jesus, usando qualquer roupa em qualquer lugar. Tem gente que confunde, falando que a Bíblia pede para a gente usar véu, ou melhor, a gente não, né? As mulheres. Todo homem também usar véu, aí fica chato, né? Aí o pessoal diz, o pessoal de uma outra denominação aí diz que quem não usa véu está em pecado. As mulheres que não usam véu estão em pecado.
Só que eles não consideram que em Corinto, as mulheres prostitutas tinham cabelos curtos. E o que era sensual na época era a nuca de uma mulher. Como Corinto era uma cidade marítima, vários marinheiros ficavam ali por alguns dias até os navios serem carregados. E eles saíam pelas cidades à procura de mulheres. Se eles achassem uma mulher com cabelo curto, mostrando a nuca, presa fácil. O que Paulo faz? Mulheres, se comportem diferente. Usem véu, proteja a nuca. E assim, ninguém vai ver nem a sua nuca, nem seu cabelo curto ou longo, e vai pensar uma coisa: essa mulher é diferente. Essa não é uma prostituta. Essa é crente. Vamos aplicar o texto? A gente não precisa usar véu, porque na nossa cultura, quem tem mulher que tem cabelo curto e mostra a nuca, não está sensualizando e nem passando nenhuma mensagem, não é verdade? Mas hoje o véu que Paulo pediu para usar, deveria estar aqui às vezes, sabe? Aqui assim, aqui, não é não? Parei de falar, não tenho moral para ficar falando isso não. Mas pense nisso. Em Romanos 6, Paulo trata de um problema existente na igreja em Roma. Os romanos entenderam que receberam de graça a salvação. Isso é verdade. Portanto, eles pensavam que não precisavam fazer mais nada. Uma vez que receberam a salvação, está tudo tranquilo. Eles podiam continuar pecando porque nada mudaria o destino deles. Uma vez salvo, sempre salvo. Só que eles estavam errados, pois a obediência a Deus e a santificação deveria ser o lado visível da salvação. Pessoas realmente alcançadas pela graça de Deus demonstram respeito e fidelidade aos princípios do reino. Lutero dizia: somos salvos pela fé, mas não uma fé que permanece só. Para fechar, caminhar para o encerramento, eu ainda tenho que falar das armas de defesa, mas eu falo rapidamente. O versículo 13 diz que, passadas aquelas tentações, o diabo se apartou de Jesus até momento oportuno. Ou seja, Satanás não vai desistir, ele vai tentar. Hoje, se ele não conseguir hoje, ele vai tentar amanhã. Ele vai insistir até ele conseguir, mas não vai, amém? Qual é a nossa melhor arma de defesa? Pode passar, Duda. As nossas armas de defesa para enfrentar o inimigo. Percebemos que Jesus responde a cada tentação usando a Escritura. Ele usa a expressão "está escrito" 3 vezes. Ele cita 2 textos de Deuteronômio e 1 texto de Salmos. Se o inimigo nos controla com mentiras no coração, nossa melhor defesa sempre será a prática da verdade. Se Jesus Cristo, Filho de Deus, não teve a presunção de enfrentar o mal no mundo sem o conhecimento profundo das Escrituras, na mente e no coração, como poderíamos nós, meros mortais, enfrentarmos as batalhas dessa vida de outra maneira? Nós estamos tratando, a partir de hoje, da igreja e os seus fundamentos eternos. E a primeira arma de defesa do exército de Cristo é um fundamento eterno da igreja. É ter a palavra de Deus na mente, no coração e nos lábios. A igreja de Jesus está fundamentada sobre a palavra de Deus. Na hora da batalha, não dá para ligar para o pastor. É a sua hora. Tem crente que sabe de cor mais de 50 piadas. Sabe cantar as músicas mais tocadas no momento, mas não consegue recitar um versículo da Bíblia. Meu Deus do céu. Tem gente terceirizando, entrando no Google e pesquisa versículos sobre a amizade. Aí o Google dá todos os versículos sobre a amizade. Versículos sobre relacionamento.
Aí o Google vai e ajuda. Está faltando a gente pegar esse livro aqui, largar a mão desse celular nojento que às vezes nos atrapalha. A gente precisa folhear esse livro, conhecer a palavra que nos mantém de pé, que nos dá direção, que é uma arma de defesa, uma arma letal contra o diabo. E se ele conhece a Bíblia, não brinque com a Bíblia. Leve a palavra do Senhor a sério, estude a palavra. Se não sabe ler, procure alguém para te ajudar. Se não consegue entender, tem 3 pastores nessa igreja aqui, mais um tanto de presbítero, e um tanto de irmão, e irmãs também, querendo ajudar. Não dê desculpas. Tem uma banda americana que nem existe mais, chamada Distalk. Eles cantam uma música chamada In The Light, depois você procura. E nessa música o autor escreve assim, eles cantam assim também: eu sou o rei das desculpas. Eu tenho uma para cada coisa que me for conveniente. Não dê desculpas, se debruce sobre a palavra do Senhor. Mateus 4:4. Em Mateus 4:4, Jesus responde um pouco mais completo do que em Lucas, porque ele diz assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia! João diz, lá na sua segunda carta, versículo 9: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Participe de grupos de crescimento. Vai começar terça-feira. Não dê desculpa não. Procure um para estudar a palavra. Não perca escola dominical. Não brinque, porque o diabo não está de brincadeira. Não relaxe, não descanse. O diabo não está relaxado e nem descansado. Segunda arma de defesa, e Jesus nos ensina isso nesse texto, e eu vejo como um fundamento eterno da igreja também: uma vida de adoração. Primeira arma de defesa é ter a palavra do Senhor na mente, no coração e nos lábios, porque também não adianta decorar versículo e não botar em prática. Não adianta. Segunda arma, uma vida de adoração. O versículo 8 diz assim: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O breve catecismo diz assim, faz uma pergunta: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Você foi criado para adorar a Deus. Romanos 12:1 diz assim, que a nossa vida é um culto, um sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto não começa às 19 horas e termina 20h45. Já está 20h45 agora. Mas o culto não termina agora. O culto começa quando a gente acorda e termina quando a gente dorme. E hora que eu acho que dormindo a gente cultua também. A nossa vida é um culto. A nossa vida é um sacrifício vivo. Mas será que esse sacrifício é agradável? É santo? Uma pergunta: o que eu faço glorifica a Deus? Ou o que eu faço, eu só faço pensando em mim e nas minhas intenções? Se você for fazer algo e isso não vai glorificar a Deus, não faça, porque a sua vida é uma constante adoração ao Senhor. Viva adorando o Senhor, em todo e qualquer lugar. Você adora o Senhor quando é fiel nos dízimos. Você adora o Senhor quando lê a Bíblia, quando ora, mas também quando é fiel no seu trabalho, quando paga todos os impostos. Você também adora ao Senhor
quando não passa dos limites com a namorada, quando não acessa sites indevidos de madrugada. Você adora o Senhor quando diz não para o diabo, para a tentação, para o pecado. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Nós sabemos que Jesus foi tentado e contudo não pecou. Porque ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação sim. Infelizmente, muitos têm caído em tentação. Você sabe de uma coisa? Ontem o evento era só para mulheres, mas eu estava aqui. Estava aqui para servir, né? Cuidado, eu estou aqui de propósito. Eu estou seguro, viu? Os irmãos sabem que a palestrante, que foi minha professora, do Jonatas, do Luan, a Silvia, uma mulher de Deus, nos pastoreou no seminário. Uma mulher que nos inspirou. Veio aqui ontem, com aquela graça que ela tem, com aquele sorriso bonito. E estava falando, já estava indo para o final, quando olhou para trás, um descuido. Você deve estar tenso, né, porque eu estou aqui. Mas um descuido, ela pisou e ela foi parar ali. Eu sentado lá onde o Daniel está. Eu travei. Sabe quando você quer, mas não vai? Tem gente que reage assim, né? Tem gente que já sai correndo. Eu não, eu esperei. A minha mente lenta processou que foi um incidente, que ela estava caída, que precisava de ajuda. Aí veio alguns irmãos, ajudaram, levantaram, e ela levantou com nobreza. Alegre, continuou, terminou. Foi muito bem sucedida. Mas eu estava perguntando para mim, que dor é aquela que eu senti no banco? Que angústia, que vontade de chorar, gente. Que negócio difícil de suportar. Ver a minha professora, que eu tanto amo e admiro, cair aqui daquele jeito. Eu perguntei para o Carlinhos, o meu sogro, que sentimento é esse? Ele soltou uma palavra: compaixão, misericórdia. Sabe o que aquele incidente me ensinou ontem? Que quando a gente cai, o pai, não o aluno, o pai está vendo um filho cair. Eu, aluno, estava vendo a minha professora cair. Mas quando um pai vê um filho cair, ele sente aquela dor. É compaixão, é misericórdia. Talvez você está aqui me ouvindo, você está sendo tão pressionado. Talvez você tenha caído em várias tentações nessa semana. Talvez tentações na área sexual. Mas eu quero te dizer que quando você cai, Deus sente compaixão. Deus sente a sua dor. Provérbios 24:16 diz: porque 7 vezes cairá o justo, e ele se levantará. Hebreus 2:18: porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Perder uma batalha não significa perder uma guerra, pois a vida é constituída de muitas incansáveis batalhas. Jamais desanime do caminho traçado ou do perigo enfrentado. Você caiu? Deus está aqui com a sua mão forte, eterna, para te levantar. Eu queria que você se levantasse agora, como um soldado, como uma soldada de Cristo. Eu ia pedir para o grupo de louvor cantar, mas já estou até com medo do seu João Coelho. Cadê ele? Passei do horário aqui. Seu João é meu tutor, me ensina muito, e ele sabe que eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu me empolgo, falo muito. Mas eu queria que você pegasse na mão desse outro soldado ou soldada que estiver do seu lado aí. Vamos orar como um exército. Soldado ferido, Deus quer te curar, quer te restaurar, quer te colocar de pé de novo. Você sabe quem é o inimigo, você sabe quem é você. Você não é qualquer um, você é amado. Você não é um lixo, não acabou, não terminou para você. Porque dele vive, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Você sabe quais são as estratégias do diabo, mas você sabe quais são as armas letais que Deus nos deu.
Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, por esse culto, por essa palavra e por trazer esse exército para cá nessa noite. Aquele que caiu, eu peço que o Senhor o coloque de pé novamente. Que o Senhor nos restaure completamente nessa noite. Aqueles que estão sob pressão, sob tentação, fortalece, Senhor. Alcança essa pessoa com a tua graça, com o renovo do Senhor. Coloque esse exército de pé. A igreja do Senhor Jesus vai prevalecer contra as portas do inferno. O inimigo pode até achar que vai ganhar, mas porque somos filhos amados do Senhor, também nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós oramos porque cremos nessa promessa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Jonatas.